Oi, Marcelo e Murilo da Tokyo Drive. Prazer em recebê-los aqui. Obrigado por ter estado na entrevista. E, gente, antes de a gente falar um pouco mais do projeto de vocês, né, que é o Burnout Season, eu queria começar, para quem não conhece a banda ainda, começar contando um pouco da história de vocês. Como é que a Tokyo Drive surgiu, a música entrou na vida de vocês, como é que tudo aconteceu. Cara, essa é uma história, apesar de ser uma banda nova, né, uma história um tanto longa, na verdade, então a gente tenta resumir o máximo que a gente pode, né? Eu e o Murilo, a gente se conhece há, cara, muitos, muitos, muitos anos, e a gente teve uma banda juntos durante muito tempo, quase 10 anos, eu acho, né? Foi Rebel Machine, que foi uma banda que a gente lançou 2 discos, né? E fez um agito legal aqui na cena de Porto Alegre. Mas, infelizmente, a banda, né, como todas as coisas boas, teve que chegar a um fim. A gente teve uma ruptura, assim, com um membro anterior da banda. E aí, a gente meio que quase desistiu, sabe? O Murilo chegou a anunciar os instrumentos dele, disse, não vou mais tocar, né? Só que, cara, quem ama o que faz, quem ama música, assim, tu não consegue ficar longe, sabe? Verdade. E eu falei pro Murilo, vá, velho, tu pode até tentar, mas, cara, tu vai vender teus instrumentos, daqui a pouco tu vai comprar um outro e quando É, vê, tu vai estar tocando, né? E daí, no fim, a gente foi conversando e a gente convenceu o Murilo a não vender os instrumentos e montar um projeto novo que veio a se tornar o Tokyo Drive, né? legal. Murilo, você chegou a anunciar que alguém apareceu na OLX? Como é que Cara, aconteceu? eu tava quase mandando minha guitarra para um médico em Goiás, saca? Cara, E aí, pô, tava anunciando meus equipamentos. Eu não tava pensando em parar de tocar, mas eu não queria mais investir o quanto de energia, tempo e dinheiro a gente já tinha investido na música autoral, né? Porque a gente sabe que é uma coisa um tanto ingrata às vezes, né? O cara fazer música autoral no Brasil em inglês, rock com um solo de guitarra. Assim, tu tem que querer muito ou ser muito burro, né? Assim, não tem muito meio termo. ou ser muito maluco, né? Eu acho que é sempre uma Ou coisa as três errada ali, né? coisas. É, E aí eu não queria continuar naquele momento, né? E ali eu tava com uns. Eu me lembro que eu tava com uns 35 anos de idade, agora eu tô com 38, e eu falei pro Chantose e pro Marcelo, ó, não dá mais, eu não tenho mais energia, eu me dediquei a isso aqui por mais de 10 anos da minha vida, né? aham. Mas os argumentos deles foram bons, e é muita parceria também, né, cara? É muita amizade, é muita parceria, e no fim eu desisti de desistir, foi isso. Boa. E não só a música autoral, né? Mas fazer arte em si é um desafio, né? No Brasil, né? Uhum. E você querer desistir foi mais pela ruptura da banda antiga ou foi uma coisa que veio de você mesmo? Já tava esse pensamento há muito tempo? Hoje é bem claro para mim que foi a ruptura, porque Aham, a coisa da música, de estar criando, de estar fazendo, eu acho que nunca vai morrer em mim, sabe? E eu sim. teria me arrependido, de fato, se eu tivesse vendido meus equipamentos. Eu acho que hoje eu ia estar batendo na porta desses mesmos caras para falar, tá, mas e quem sabe se a gente formasse outra banda, É, entendeu? Eles só não me deixaram naquele momento que eu não estava, né, muito propenso a tomar boas decisões. Eles fizeram isso por mim, né? Eu sou muito grato, inclusive. Mas eu sinto que eu sou um cara que eu tenho que fazer, eu tenho que criar. Eu tenho que estar fazendo música, nem que seja só para mim. Eu gravo aqui no meu computador, nem que seja para eu escutar, entendeu? Eu preciso fazer isso. Então é mais do que querer chegar a algum lugar com a música. Claro que é legal quando as pessoas sim, compartilham sim. isso, quando alguém escolhe estar ouvindo Tokyo Drive, podendo hoje em dia, com a tecnologia, escutar qualquer coisa que já foi registrada na história, né? É muito Verdade. legal, claro, mas eu sinto que o motivo principal, ainda assim, o mais raiz, ainda é a nossa necessidade de colocar as coisas para fora. Tu tem uma ideia para uma música, um sentimento que tu tem ali, uma situação difícil que tu está passando, tu tem que transformar aquilo ali em música, mesmo que ninguém vai escutar, entendeu? Sim, e são duas coisas interessantes. É que poucas pessoas no mundo conseguem trabalhar com o que gostam, né? Vocês estão fazendo isso. E é uma coisa que é imortal, né? Você está fazendo sua música, cara, ela vai ficar. Você não sabe quantas pessoas vão ouvir ainda. Isso que é interessante. Exato. E como o próprio Murilo falou, né, eu acho que uma coisa que ajuda bastante a gente, assim, é que
nós somos os primeiros ouvintes da nossa música, né? Não só porque a gente escuta antes de todo mundo, né? Porque a gente está fazendo a produção, mas porque a gente justamente faz músicas que a gente gosta de ouvir. Então, mesmo que ninguém vai escutar, a gente vai estar feliz de estar escutando, sabe? Sim. E isso nos ajuda a poder criar sem uma preocupação, né? De tipo assim, tem que alcançar uma expectativa de algo ou de alguém, porque a gente faz a música que a gente quer ouvir. Uhum. E antes da banda, em relação à vida pessoal de vocês, como é que a música chegou? Foi a partir de família, de convivência com amigos? Como é que vocês descobriram a música? Cara, para mim é uma história de família, assim, porque o meu pai tocava quando era adolescente, ele queria muito tocar, assim, ele gostava de tocar bateria, né? E eu também tenho uma paixão pela bateria, mas nenhum de nós virou baterista. Meu pai chegou a ter uma bandinha, assim, lá, quando era adolescente, mas nunca foi para frente, né? Sim. E para ele também já vinha de família o gosto pela música, meu pai ama música, e a família toda do meu pai, a mãe dele e todos os irmãos dela, todos os 14 irmãos dela, acho que são 14, é tanta gente que eu nem sei mais, né? Todos tocavam algum instrumento. Então tinha gente que tocava violino, tinha gente que tocava violoncelo, tinha gente que tocava piano, tinha uma mini orquestra dentro de casa, né? Legal. E então toda essa influência assim já veio de família. Eu sempre tive vontade de tocar muito por conta disso também, né? Uhum. E um belo dia descobri o Linkin Park, quando eu tinha, sei lá, meus 11 anos, e resolvi que, meu Deus, isso é a coisa mais legal do mundo, eu preciso aprender a tocar um instrumento. E aí tentei a bateria, Uhum. e na época eu adolescente, né, minha mãe falou, nem a pau, bateria faz muito barulho, ocupa muito espaço, não dá. Aí eu, tá bom, né? Aí ganhei um violão. Pô, e bateria também é uma coisa que eu imagino que é vizinho de músico, deve sofrer pra caramba também. Com certeza. E você, Murilo, como é que chegou até essa vida, cara? Cara, na minha história, a música chegou meio que no modo cara de pau, porque eu não venho de uma família de músicos, né? O meu avô materno, era, como a gente chama aqui no Sul, gaiteiro, né? Porque no Brasil inteiro o pessoal conhece o instrumento como acordeon, né? Aham, sim. Aqui no Sul a gente chama de gaita, né? Por quê? Não sabemos, né? Enquanto a gaita Gaita é um outro instrumento também, né? é a gaita de boca, É. né? Pois é, aqui no Sul a gente chama de gaita de boca esse instrumento e chama o acordeão de gaita. E o cara que toca nos bailes de música gaúcha, de música tradicionalista, é o gaiteiro, né? O famoso gaiteiro, que é o cara que carrega o baile nas costas. Sim. O meu avô era gaiteiro, só que o meu avô parou de tocar, acho que antes de eu nascer. Então eu só sei que ele tocava e vi fotos, mas eu não cheguei a conviver assim com o meu avô enquanto ele tocava. Uhum. Eu não tenho pais, tios, primos músicos, né? Então isso foi uma coisa que eu e meu irmão começamos a perseguir porque a gente achava legal ver as bandas na MTV lá e tal. E aí o meu irmão um dia, o meu irmão mais velho, uns amigos dele queriam formar uma banda e ninguém sabia tocar. Aí os caras deram um jeito lá de comprar os instrumentos e ó, tu vai ser o baixista. E largaram um baixo na mão do meu irmão. E esse baixo veio parar aqui em casa e eu enlouqueci, né? Sem Uhum. saber tocar, eu ligava, ficava catando milho ali. Só que de ouvido eu consegui tirar algumas músicas. Uhum. E aí eu comecei a tocar, e depois eu fui pro violão, pra guitarra e tal. Mas eu comecei assim, meio que... Não comecei tão cedo quanto eu gostaria também, eu já tinha uns 13, 14 anos. Mas foi assim, foi na cara e na coragem. E isso é uma coisa até interessante até para quem tá vendo que também quer aprender a tocar um instrumento. Muita gente quer, né? Ouve música e fala, cara, quero aprender a tocar um dia, tirar uma música um dia. Vocês chegaram a fazer algum curso ou vocês pegaram mesmo da experiência mesmo, da curiosidade, começaram a pegar o instrumento e tentar tirar som? Eu tive professor por muito tempo e depois dei sequência por conta própria, né? Sim. E inclusive já fica aí aproveitando esse gancho, né? Já vou falar, cara, não tem idade para aprender, né? Tem pessoal, o Murilo falou também, queria ter começado mais cedo. Eu tenho plena convicção, assim, de que, cara, se tu tem vontade de aprender um instrumento, não pensar, sei lá, tô com 30 anos, é tarde, né? Sim. E eu digo isso eu vou dar 3 exemplos rápidos aqui. Que eu já fui professor de guitarra por muito tempo.
Bacana. E na escola que eu dava aula, tinha uma senhora de 65 anos que fazia aula. Caramba! E ela começou a fazer aula assim para se conectar com os netos que também faziam aula na escola, né? Uhum. E ela começou, nunca tinha tocado. Depois de um ano de aula, ela se apresentou no final do ano tocando Blackbird dos Beatles no violão. Então, assim, não tem idade, né? E um ano ela não tirava nada na guitarra. Nada. Nunca tinha tocado violão, nada. Caraca, E sensacional. os outros dois exemplos, um é um amigo meu, o Eduardo Baldo, né, baterista do Uhum. Ibria. Ele, cara, é um dos melhores bateristas do Brasil, com tranquilidade, né, dá para falar isso. E, cara, ele começou a tocar, eu posso estar errado, mas se não me engano, ele começou a tocar bateria com 18 anos. E, sei lá, menos de 3 anos já estava tocando em bandas, né, de heavy metal, assim, com nível de exigência técnico absurdo. Uhum. Então, tá aí o segundo exemplo. E o terceiro exemplo sou eu mesmo, que estou agora nos meus 35 anos começando a aprender piano. E isso E, quebra um pouco aquele mito, né? Porque muita gente fala, muita gente acha, né? Pô, já tô com tal idade, tinha que ter feito isso quando era criança, né? Tudo mais. Muita gente acha isso. exato, exato. Eu incentivo qualquer pessoa de qualquer idade a tentar. E olha, não é porque eu já toco guitarra e canto, sou, né, sou músico, que o piano está sendo fácil, porque não tá. Ele Sim. é um instrumento absolutamente diferente e vou te dizer que eu acho que até o conhecimento que eu tenho de música através da guitarra está me atrapalhando mais do que me ajudando aqui para aprender o piano. Mas tudo bem. Eu sou um dos exemplos que nunca toquei nenhuma bateria, nunca toquei nenhuma baqueta, para começar. Mas dizem que piano é um dos mais difíceis, né? Não sei se é Eu, verdade. eu não sei, mas eu tô achando bem difícil. E, gente, falando um pouco sobre Burnout Season, que é o projeto de vocês, vocês fizeram ele durante um momento de isolamento, né? Incerteza que vocês estavam, né? Foi final de um projeto anterior. Como foi a história desse projeto e o processo de transformar o caos em criação, né? De que maneira ele ajudou vocês a ressignificarem esse período? Como vocês chegaram até ele? Cara, eu acho que foi muito natural, né, Murilo? O processo, assim, de justamente esse de transformar o caos em criação, porque ele já tinha começado antes da banda, né? Que a Sim, gente tinha essa outra banda, que era o Rebel Machine, e a gente já tinha começado a trabalhar no que seria o terceiro disco do Rebel Machine. E muito desse material veio parar no Burnout Season, né? Mas ele também foi transformado, porque toda a circunstância, né, mudou assim o tom das músicas, das letras que a gente estava trabalhando, né? A gente vinha de uma fase muito otimista de estar trabalhando num disco novo, né? E muita vontade de apresentar um material novo e fazer show e tudo mais. E aí veio a pandemia que nos trancou em casa, né? enfim. No meio do processo, ainda para piorar, veio essa ruptura que ocorreu com a banda, e então veio um momento de isolamento, e tristeza e descrença, assim, não sabia se um dia poder fazer show de novo, né? Sim, sim. Hoje até é engraçado olhar para trás e dizer, tipo, não, tá, foi difícil, muita gente, né? A gente perdeu muita gente no caminho, Verdade. mas assim, durou muito menos tempo do que a gente imaginava, né? A gente não tinha uma ideia na época se ia ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, para sempre, né? É. E então, assim, foi muito natural que todos esses sentimentos foram entrando para dentro da música que a gente estava criando, Uhum. né? E a gente, por muito tempo, trabalhou com um outro nome de trabalho que para o disco, né? A gente pensou em vários nomes, tinha um nome mais engraçadão, né? Mais piadinha, assim. Só que com o tempo a gente foi vendo que, cara, ele não refletia o que a gente queria dizer com o nosso trabalho, né? Uhum. Então o próprio nome veio com naturalidade no fim das Uma contas. das últimas coisas a serem decididas, né? Exato. É. Então não foi como se a gente começasse o trabalho pensando, vamos fazer um conceito aqui, ó, vamos desenhar tudo, a planta do projeto. Será sobre isso aqui, o burnout social, tal. Não. A gente foi se dando conta ao longo do caminho. Tipo, cara, a gente tá Exatamente. letras sobre isso aqui, entendeu? As letras falam sobre isso. Vocês Todo estavam. o Vocês tempo estavam. que demorou para fazer, entende? Fala muito sobre também como a gente estava sobrecarregado, cada um de nós com os nossos outros problemas
pessoais por fora da banda, né? Aí a gente se deu conta disso. Vocês estavam construindo uma coisa, só não sabiam o que era, né, ainda, né? É justamente isso. Exatamente, ela se descobriu sozinha, né? Uhum. E ao mesmo tempo o processo foi tão longo, né? Foi tão mais demorado do que o que seria normal para a gente, de toda a produção, desde a composição, tudo, né? Por conta de toda essa função em volta, que a própria produção se tornou uma coisa exaustiva para a gente, sabe? Então, para mim, chega a ser até surreal olhar e dizer que daqui a 2 dias ele vai estar disponível para as pessoas ouvirem, porque eu mesmo ainda não estou acreditando nisso, sabe? É uma coisa que já está na nossa vida há muito tempo e que parecia que não ia acontecer nunca, não ia sair nunca, sabe? Uhum. Teve momentos que a gente chegou a pensar, cara, é sério mesmo que a gente vai conseguir terminar esse álbum? E o legal é você pensar que foi legal mais ou menos, né? Só a questão histórica que eu tô falando, de vocês chegarem e poderem contar a história de como foi esse projeto que durou tanto tempo, né? Mas a pandemia foi uma coisa também de medo, né? Pô, a gente nunca, eu pessoalmente, eu nunca imaginei que fosse passar uma pandemia numa vida, sabe? Eu achava que era uma coisa, referência que eu tinha era da peste lá antigamente. Quando é que a gente Exato, terminou isso, né? exato. E a temática do burnout é algo que muita gente se identifica atualmente, seja emocional, profissional, criativamente. Em que momento, até o Murilo estava falando, vocês estavam falando que vocês perceberam que esse conceito central era mais que uma metáfora, se tornaria a espinha do álbum de vocês, por assim dizer. Murilo? Cara, eu acho que a gente não teve um momento que a gente se deu conta, né? Eu acho que foi na hora que a gente estava decidindo o título, que foi recente, para falar a verdade, né? Que a gente deu um sentido a ele, né? Tipo, houve outros nomes, inclusive esse que o Marcelo mencionou, que quase foi o nome, o título oficial do álbum, mas a gente colocou outros nomes em votação também. E no momento que surgiu a ideia de Burnout Season, que a gente parece que ali caiu a ficha, sabe? E se dá conta de, cara, esse título fecha muito com o que a gente está vivendo, com o que a gente está falando nessas letras, né? Ali parece que a gente conseguiu, assim, fechar o pacote, sabe? Sim. Exato. E eu acho que é uma coisa, assim, que eu imagino, né? Eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu acho que é uma coisa que bastante gente consegue se identificar também, né? Porque desde que veio a pandemia, por mais que já tenha passado e hoje a gente tenha voltado a ver uma vida normal, né? Muita gente acabou levando o seu trabalho para dentro de casa e parece que a gente vive constantemente hoje em função de trabalho, né? As pessoas não estão sempre trabalhando, saiu do horário de trabalho, segue trabalhando, recebe mensagem de trabalho, não sei o quê, né? Tá todo mundo o tempo todo ocupado com alguma coisa. Quando não é trabalho, é Instagram, é TikTok, é rede, é YouTube, sabe? Ninguém descansa mais. A gente vive como máquinas, basicamente. Exato, E exato. tem até um pouco que eu ia perguntar, cada faixa do álbum, né, ele tem, né, refrões marcantes, melodias, né, que conectam de imediato. E a gente vive numa época que as pessoas não têm mais tempo, até, você vê, consumir música, filme, muita gente consome muito rápido. Redes sociais também contribuíram para isso. Como é que vocês conseguiram equilibrar o cuidado artístico, né, preservar, né, com a busca por impacto direto com o público, especialmente no mundo que está muito veloz, por exemplo? Olha, se a gente conseguiu, aí é tu que vai nos dizer, porque a gente não teve um processo consciente disso, pelo menos, né? A gente só fez o que a gente acreditou que era o melhor, né, para cada música. E toda música que a gente faz, a gente tenta tratar como se fosse um single, entre aspas, né? A música independente do resto do disco. Porque justamente como a gente faz músicas que a gente quer ouvir, que a gente gosta de ouvir, né? A gente evita muito aquela coisa do filler, sabe? Tipo, tem que ter uma música aqui para preencher um espaço que está vazio, né, no disco. Não, a gente quer fazer a melhor música que a gente pode e que a gente vai ouvir, e que a gente vai deixar no repeat. E, cara, se tivesse como botar aqui no Spotify o número de vezes que a gente ouviu essas músicas,
né, desde que a gente começou a trabalhar nelas, cara, a gente já tá rico já. Saca? Falando até nisso, né? De vocês produzirem o que vocês querem, o que vocês sentem vontade, né? Você tem uma mistura de estilo, né, no disco, né? Que no caso vocês são muito ecléticos. Essa pluralidade, ela é intencional ou é simplesmente meio que inevitável? Quando vocês criam juntos, vocês acabam indo para vários estilos e nem percebem, né? É bem natural. É Eu natural. acho que se a gente tentasse forçar essa parada, ia dar muito errado. Sabe? Tipo, e eu já vi, todo mundo já viu isso acontecer várias vezes com muitas bandas, né? Sim, sim. Aqui a banda tentou, nesse período da história dela, virar uma outra coisa que ela não era. Eu sou muito fã do Kiss, né? Mas o Kiss é uma banda que acertou e errou muito, né? Verdade. Os caras tentaram surfar numas ondas que só não rolou, né? Sim. Então a gente nunca parou para pensar num direcionamento. A gente simplesmente vai lá e faz o que a gente está a fim de fazer. Sim. Então a gente tem algumas influências em comum, claro, que foram as que nos uniram lá no começo. A gente falou, oh, podia ter uma banda para tocar mais ou menos isso aqui, né? Pô, também quero curtir, vamos lá, tal. Juntou um grupo, né? Beleza. Mas a partir daí começou a se criar uma identidade nossa. A gente já meio que se conhece, sabe o que o tipo de arranjo que o outro vai fazer e as cabeças diferentes, né, dentro da banda. A gente tem correntes diferentes, digamos assim, de composição, né? Sim. Dá para sacar, quem já nos acompanha há algum tempo, às vezes ouve a música, já sabe, isso aqui tá com cara de música do Murilo, isso aqui tá com cara de música do Xantós, né? O Xantós, nosso baterista, baita compositor, mas ele traz umas coisas mais diferentes. Sim. Só que são as músicas dele com a minha mão, com o meu arranjo, com o arranjo do Marcelo, entendeu? Então é isso que faz Tokyo Drive, né? É isso que é o mais bacana de fazer a coisa sem pensar muito, deixar rolar mesmo. Exato. E acaba vindo também muito porque, claro, a gente tem nossas influências diferentes, né? Mas cada um de nós ouve muito tipo de música diferente também, sabe? Então, vou dar aqui um exemplo. Eu gosto de ouvir muita coisa, eu gosto de música no geral, sabe? Então, tu vai pegar minha playlist, meu Spotify, o algoritmo deve ir à loucura, assim, porque ele não sabe o que me recomendar, né? Sim. Eu escuto desde death metal até hard rock, até Lady Gaga, que eu tenho ouvido muito o último disco, sabe? Eu sempre gostei muito de música pop, cresci ouvindo Backstreet Boys também, né? Cara, eu gosto muito de rock progressivo, toco numa banda cover de Pink Floyd, sabe? Legal. Então é um nível, sei lá, aí esses dias eu tava ouvindo aqui o Despacito, que eu acho super legal, eu gosto também, sabe? Então, cara, é uma amálgama de coisas muito maluca, assim, que a gente não tem como. Mais que eu diga, vou fazer um rock, todas essas outras coisas, sabe, vão estar ali de alguma maneira, numa melodia, em alguma coisa, mesmo que de maneira inconsciente, né? Ou seja, o estilo depende de como você acorda naquele dia. Exatamente, exatamente. E no caso, é porque a gente tem uma coisa que a gente costuma rotular muito as bandas, né? Tipo, tem umas bandas que são muito características, né? Que a gente fala, pô, eles são um rock mesmo, mas eles não vão para outros estilos, né? E tem umas que é difícil a gente rotular também. Hoje em dia, se vocês fossem descrever a Tokyo Drive, o que seria? Você acha que seria, assim? Cara, eu acho que num sentido mais amplo, talvez até pudesse ser hard rock, né? Tem muita gente que entende hard rock como o hard rock lá, o glam metal, né? Os caras com cabelão de poodle, né? O hard rock anos 80 lá, roupa de zebrinha, cobrinha, oncinha e tal. Mas entender a moda naquela época. mas o hard rock, né? Eu acho que é no mais amplo, assim, ele pode ser entendido desde quando começou as bandas a fazer uma coisa mais pesada, ali, desde o LED, do Deep Purple, até, sei lá, daqui a pouco o Foo Fighters hoje em dia, entendeu? Então, assim, é um rock, não é leve, né? É pesadinho, não é metal, mas acho que o hard rock acho que serviria um bom rótulo, se é que precisa ter um, né? Exato. Até porque hoje em dia tem tanta coisa, cara. Às vezes aparece uma música lá, ouça gênero tal. Tipo, você nem sabe o que é. Então, eu tenho muita dificuldade com essas coisas, sabe? Porque, cara, por exemplo, tem o Imagine Dragons, né? É uma banda que
teoricamente, é considerada uma banda de rock, mas eu, sei lá, pro meu, né, pro jeito como eu imagino o rock, penso, cara, é uma banda legal, mas não é rock para mim, né? Então, sei lá, quem sou eu para defender o que é o que, né? Isso da interpretação, né, da pessoa. Exato, É. exato. E a gente tava falando sobre shows, né? Que na pandemia vocês ficaram pensando se ia ter show, se ia voltar ao normal, né? Cara, vocês abriram logo pro Guns N' Roses, cara, no 2022. Sim. E resposta, teve. E, cara, como é que foi logo no início vocês viverem essa experiência de, pô, ainda mais sendo uma banda do impacto deles, né? Como é que foi? O que isso mudou? O que isso ensinou a vocês ali? Como foi essa experiência? Cara, foi extremamente maluco, cara. Até porque foi o meu segundo show pós-pandemia, né? Aham. E era para ter sido o primeiro, só não foi o primeiro porque uma banda de amigos meus teve, o vocalista ficou doente, teve Covid, curiosamente. Ele teve Covid e uma semana antes do show deles, eles me ligaram assim, cara, pelo amor de Deus, tu pode vir fazer esse show pra gente? Eu posso. E foi tipo poucos, sei lá, uns 3 semanas antes, eu acho, do nosso show ali com o Guns, né? Sim. E, cara, foi uma experiência maluca. Tocar numa arena, assim, uma coisa que, sei lá, eu só sonhei na minha vida, né? Aham. E mais ainda ter sido tão bem recebido, porque a gente era uma banda nova, desconhecida, né? E tava tocando músicas desconhecidas que as pessoas não É, tinham tido a oportunidade de ouvir. sim. E a gente foi surpreendentemente muito bem recebido, assim, o público muito caloroso, nos acolheu muito. E desculpa, eu perdi o fio da meada da pergunta. É, Não, como é que foi sair da pandemia, né? E da Ah, ideia, então, sabendo se ia tocar de novo, e quando sai, vai lá e abre o show do Guns N' Roses. foi isso. gente, uma curiosidade que eu sempre tive essa curiosidade, antes de você, não é no show que foi grande, né, assim, né, por dizer, né? Quando, vocês sabem mais ou menos quanto de público tinha? Na hora que a gente começou, devia ter mais ou menos metade da lotação, né? Mas quando a gente terminou o show já estava bem cheio, né? Hum. Pelo que dizem, a cobertura de imprensa tinha 45 mil pessoas lá. É, Era muita gente. o que passa na cabeça de um músico quando ele tá subindo no palco para apresentar um show desse, cara? É nervoso? É ansiedade? Como é que é? Para mim é bem nervoso. Por mais que todo mundo tenha bastante experiência na banda, assim, todo mundo já tocou bastante em diversos lugares, em diversas situações, e show pequeno, show grande. Cara, aquilo ali é fora, assim, de tudo que a gente já tinha vivido, né? É. Pareceu muito cena de filme, cara, quando a gente estava ali, do lado do palco, esperando o ok da produção do Guns. Pra vocês subirem, né? Quando apagou a luz, que o cara deu vai. Cara, parecia, tipo assim, o apagar da luz parecia que tinha som que nem efeito sonoro de filme, tá ligado? Aquele... Aham. Cara, e a gente parece que cada passo nosso era pesado em câmera lenta, assim. Os caras indo pro palco, eu só via a silhueta, assim, dos meus colegas andando no palco. Cara, aí depois que passa a primeira música, fica leve, sabe? Termina a primeira Sim. música, a galera aplaude, grita, te recebe super bem. A partir dali é tipo assim, tá, meu, vamos só fazer o que a gente sabe fazer e vamos curtir, né? Eu particularmente, quanto mais gente tem, mais à vontade eu me sinto, porque é mais difícil de tu olhar para a cara de cada um individualmente, sabe? E ver a reação de cada um, né? Eu senti Exato, também. Mas exato. Quando tem pouca gente, tu consegue olhar, e aí também acho que fica aquele estágio de constrangimento, assim, da pessoa enlouquecer demais, assim, quando tem pouca gente, né? Mas isso eu acho que é uma coisa natural do ser humano, né? Ele tenta buscar a aceitação, né, de cada um, né? Então a gente vê o rosto, a gente vê o feedback, né? Aí tem esse problema. Exato. E eu tive a mesma experiência que tu, Murilo. Assim, a minha memória é meio que nem um vídeo editado, né? Que começa assim em câmera lenta, e aí a música começa, e, cara, quando a música começa, faz. E acabou o show. Então, o Neno, nosso baixista, o Neno, ele comentou uma coisa, acho que na época do show mesmo lá, e eu nunca me esqueci. Talvez ele próprio tenha esquecido que falou isso. Ele disse, eu tenho a impressão que a gente tocou duas músicas, a primeira e a última. Exatamente. Pô, e
passa rápido, mas, pô, é uma experiência que fica pra vida, né? Com certeza. Sim, com certeza. E gravar, a gente falando agora sobre ela, gravar entre dois estúdios, né, diferentes que vocês fizeram, trabalhar com nomes como Renato Osório, Berro Lima. Cara, tem um cuidado técnico com o projeto, né, que vocês mostram, né, com isso. O que cada ambiente e profissional desse trouxe específico pro som de vocês? Cara, a bateria a gente gravou lá no Black Stork Studios, né, que é um estúdio muito bacana aqui de Porto Alegre, e a gente decidiu gravar lá, em primeiro lugar, porque o espaço é muito legal, né, e o dono do estúdio é um amigo nosso, e ele é baterista, então ele sabe muito bem tirar um som de bateria bom, né, e isso foi uma coisa, o primeiro fator, assim, mais do que a parte de ser amigo e qualquer outra coisa, né, é o fato de saber que gravando lá a gente ia ter um som incrível de bateria, né? Porque é um estúdio legal, com equipamento legal e com um cara que sabe tirar o som que precisa, né? Uhum. E a mesma coisa na hora de gravar lá no Dry House, é o estúdio do Renato, que é o produtor do disco, né? E, cara, o Renato, eu já conheci muita gente que trabalha com música, muito produtor, muito músico, e o Renato é o cara, assim, que ele tem um ouvido invejável, sabe? Incrível o quão preciso é o ouvido dele para micro detalhes de interpretação, afinação, sabe? Então, e sem contar que ele é muito meu amigo, então isso também ajuda muito, né? Verdade. E ajuda na hora do clima da gravação, né? Uhum. Tanto para a parte boa, assim, quanto para a parte ruim de ouvir uma crítica ali, porque aí o cara já é amigo, já sente mais a vontade de fazer a crítica, né? Ele não se preocupa em passar, ele joga na sua cara. Exatamente, exatamente. Né? Não é aquela coisa assim, o cara tá me pagando, eu vou falar. Não, ele absolutamente honesto, né? E sem E o cara fala que e sem climão também. A crítica não é. Não vem daquela exato. maneira assim, eu vou falar e talvez tu fique chateado comigo. Não. Fala assim, meu, faz de novo esse take aqui, porque não tá legal e beleza, ninguém vai se doer por isso, sabe? Cara, e é aquela frase, eu sou seu amigo, então vou dizer a verdade, pô. É isso aí, cara. Exato. Exato. Até porque ele estava tão interessado em tirar o melhor resultado possível quanto a gente, né? Sim, sim. E então, assim, foi muito bom, foi uma escolha muito acertada, né? Fazer isso aí. Tem uma música do projeto de vocês que é Sweet Delusion, né? Uhum. Que é uma faixa que eu achei, ela é muito diferente do restante, né? Porque ela é mais introspectiva. E veio logo num projeto que traz uma energia explosiva, né? Tudo mais, né? E eu queria perguntar, vocês já falaram que vocês cantam o que vocês gostam, o que vocês querem cantar, mas como é que foi a decisão de incluir ela num projeto que já estava todo com uma atmosfera diferente, nesse caso? Cara, eu acho muito simbólico que ela fecha o disco, né? Porque justamente assim como o nome do disco, ela surgiu meio que aos 45 do segundo tempo, sabe? Ela foi uma música que eu comecei a trabalhar no auge da tristeza da pandemia, assim. Foi bem no começão da pandemia eu comecei a trabalhar nela. E era um sentimento que eu achei ele tão pesado na época. Eu tava ouvindo muita música muito triste, assim, sabe? As músicas do Chris Cornell. E foi uma inspiração muito grande para mim. E eu meio que engavetei ela, sabe? Porque eu não soube o que eu queria dizer com aquilo. E, enfim, a gente estava trabalhando no disco, escolhendo as músicas que iam entrar. E ela não ia entrar. Iam entrar uma outra música que a gente acabou trocando em favor dela, né? Porque a gente estava, enfim, conversando sobre o disco e tal. A gente, inclusive, gravou outras músicas que não entraram pro disco. E em algum momento o Xantoso, o nosso baterista, ele só nos mandou o áudio da primeira versão demo que tinha lá, que era só eu tocando violão em casa, balbuciando uma melodia. Ele mandou e falou assim, cara, e essa música aqui, hein? Eu, pois é, né? E essa música aqui? Ela tava no rascunho ainda, né? Era um rascunho, exato. E só que eu não sei, ele mandou e me instigou, assim, sabe, a voltar a trabalhar nela. E aí, naquele dia que ele mandou, eu fui no supermercado e, cara, eu não conseguia tirar ela da minha cabeça mais, sabe?
Eu ouvi ela uma vez, aquele rascunho, e eu lembro de estar no supermercado andando e a minha esposa conversando comigo e eu só, tipo, aham, aham, E porque eu não estava ouvindo o que ela estava falando, sabe? Eu aham. estava absolutamente dentro daquele mundo ali, daquela música, e a letra começou a aparecer, assim, e eu anotando no celular ali, para não me esquecer. Cheguei em casa, comecei a trabalhar nela, e aí, em determinado momento, mandei pros guris, né? Pros guris. E, cara, o pessoal adorou, achou que super fechou, e a gente achou que faria muito sentido ela fechar o disco, justamente porque ela é uma música tão diferente, né? Depois de um monte de vários momentos de energia, explosão de energia, né? E rock, não sei o quê, fechar com uma coisa absolutamente introspectiva, violão e voz, né? E nesse momento que você acabou trazendo ela de volta, né? Ela ainda continua com o mesmo sentido da época que você compôs, ou você viu que muita coisa mudou? Que você refletiu? Eu, eu acho que ela continuou com o mesmo sentido porque ela foi como meio que como fazer terapia, sabe? Sim. De conseguir processar um sentimento que foi vivido já e que tu não tinha conseguido processar na época, sabe? Sim. Então, desculpa. Não, pode continuar. Não, foi isso, né? Foi basicamente uma sessão de terapia, assim. E quem lê a letra talvez perceba. Eu sempre tento escrever as letras de maneira que qualquer pessoa, independente de ter vivido a mesma coisa que eu ou não, né, possa se identificar. Mas eu acho que essa é um pouco mais pessoal do que o normal. Mas eu acho que ainda assim tem muitos pontos ali que dá para se identificar, né? Né? E vocês têm, pegando todas as músicas que vocês fizeram, é um misto, né? Exaustão, desilusão, inveja, superação, amor, vários sentimentos que vocês tiveram nesse projeto. Qual foi, no caso, posso falar para a banda toda, né? Tá vocês dois aqui, né? No caso, qual foi a emoção mais difícil que vocês tiveram que trabalhar para traduzir em música durante esse processo? Tanto para Marcelo e Murilo, para vocês. No meu caso, eu poderia dizer que a Sweet Illusion parece que sim, mas na verdade não. A mais difícil para mim foi a All I've Got, que é a faixa 4, que também é uma composição minha, Aham. porque ela veio de um lugar muito doloroso para mim, né? De um problema sério de relacionamento que eu tive e que foi um processo de também aconteceu bastante por conta da pandemia, né? E foi um processo longo e doloroso de cura para chegar lá, né? E eu tinha as ideias musicais para música, riff, melodia e tudo, só que, cara, a letra foi muito difícil escrever, sabe? Uhum. E normalmente eu tenho facilidade até com letra, mas essa não queria vir, porque, sabe, às vezes tem coisas que são muito difíceis de dizer. Então, apesar de que é uma música que tu escuta, ela é uma música super leve, né, divertida, assim, ela tem um clima mais dançante e ela é um pouco dentro de uma, assim, uma música romântica de amor, mas que veio de um lugar muito doloroso, né? Quando a gente tem uma coisa, a gente se olha no espelho e não gosta do que vê, Sim. né? E a gente precisa colocar em palavras assim para poder se curar desse sentimento. É difícil, É, mas também acho que foi a mais satisfatória. uhum. E você, Murilo? O que você achou? Cara, acho que Still My Thunder, que é a faixa 2, ela foi uma música que também foi uma das últimas a surgirem e entrarem no álbum. A gente tinha uma ideia de álbum fechado, assim, sem Sweet Delusion e sem Still My Thunder, e as duas acabaram entrando porque a gente achou que casou muito com o conceito. E tem músicas que a gente passa um tempão escrevendo, compondo, tentando juntar ali umas peças, guarda um riff para um outro dia ter uma outra ideia, vai escrevendo a letra ao longo de dias. E essa não. Essa eu peguei um riff do Leonardo. O Leonardo falou: eu tenho esse riff inicial, peguem e façam o que vocês quiserem com essa música. Eu escutei aquele riff num dia que eu não estava nada bem e fiz o download da música na minha cabeça. A música simplesmente surgiu. Por quê? Porque era um dia que eu não estava nada bem.
Então eu escrevi uma letra muito sobre... Eu acho que ela talvez seja a que sintetiza melhor o conceito geral e o título do álbum. É uma música basicamente sobre... Véi, não aguento mais, sabe? Todo mundo passa por isso, né? Essa música é ótima. E falando questão de conceito, né? A capa foi assinada pelo Gabriel Costa e o Juí, né? Que é o nome dele, né? Uhum. E ela acompanha esse espírito denso, potente, o trabalho de vocês. Como foi o processo de fazer essa tradução visualmente da música para a arte? Da arte visual, que fala. Cara, a gente deixou totalmente na mão do Ijuí, porque, aliás, o Ijuí é o apelido dele, porque é a cidade de onde ele veio, aqui do interior do Rio Grande do Sul. O Ijuí, que hoje mora em Berlim, mas continua sendo o Ijuí. Uhum. E é um cara sensacional. Agora há pouco, antes da entrevista aqui, a gente estava num grupo ali no WhatsApp falando como ele tem uma cabeça, assim, singular, única. Eu nunca conheci ninguém que nem o Ijuí. Ele pensa muito rápido, ele tem muitas ideias e muitas ideias que a maioria das pessoas não teriam. E a gente já tinha trabalhado com ele a primeira capa do Rebel Machine, foi ele quem fez. E até a imagem da capa se tornou tatuagem. Aí o Marcelo tem essa tatuagem, eu tenho essa tatuagem. A ampulheta aqui e tal. Uhum. Aqui. E a primeira capa do Rebel Machine, só que depois acabou que a gente até tentou trabalhar com ele em um outro momento, mas a gente tinha uma data para lançar o segundo álbum do Rebel Machine, ele estava apertado de trabalho, a gente acabou não fechando com ele. Sim. Mas depois essa vontade de trabalhar com ele de novo, e aí a gente achou que agora era o momento. E aí a gente explicou o conceito para ele e foi isso, assim, deixou na mão dele. Faz tua mágica aí, porque é um cara que a gente confia muito sabe, no quanto a mente dele dá umas voltas assim que a gente acha que a gente não conseguiria nem começar a explicar, né? E aí ele veio com uma apresentação que, cara, foi tipo assim, a gente aprovou de primeira o que ele trouxe, porque não precisou dar direcionamento, né? A gente só explicou o conceito, ele nos retornou em alguns dias. Eu acho que ele entendeu melhor que a gente até. Ele entendeu melhor. Aí uma reunião com a gente para mostrar, né, para apresentar o conceito, a gente ficou boquiaberto, cara. Tipo, a ideia da vela, ele nos explicou que a vela tem uma coisa de ser usada tanto em momento fúnebre, momento triste, quanto no momento feliz, de comemoração e tal. E aí o lance do fogo, né, do burnout e tal, e queimando uma vela em forma de cabeça, assim, tipo, a mente esgotada e tal. Cara, quando ele mostrou... É uma vela verde, né? Assim, um formato de cabeça, um rosto, né? Aquela coisa derretendo sobre o rosto, assim. Cara, eu olhei aquilo e pensei, nossa, traduziu muito bem o sentimento do que é o esgotamento mental, né? Burnout vem justamente disso, né? A palavra, né? Exato. O pavio tem, né? Tem um tamanho específico e uma hora vai queimar e não vai ter mais vela. Sim. Ao mesmo tempo que, desculpa, só para completar o raciocínio do Juí, né? Ao mesmo tempo que, como a música também, apesar de ter todo esse tema do cansaço, do burnout, da desesperança e tudo mais, né? Parece que a gente está falando sobre uma música extremamente deprimente aqui, e não é, né? Dentro de tudo isso, no fundo, tem uma mensagem esperançosa e músicas super animadas, né? E o Ijuí trouxe o lance da vela pensando nisso também, porque ele falou, cara, a vela, apesar de ela derreter, ela também ela não deixa de existir, né? E tu pode fazer outra vela a partir da vela que foi derretida, né? Da cera da vela que foi derretida. Então também tem a ver com renascimento, reconstrução, né? Muito bom. E também ela ilumina, né, Cláudia? Exato. É tudo em vários sentidos. Exato. E vocês já falaram também, a gente já repetiu várias vezes, né, que vocês cantam, que vocês gostam, né, também, né? Mas muitos artistas, eles dizem que o primeiro disco é o mais sincero, porque você ainda não tem aquela pressão de agradar, né, de repetir fórmulas. Você ainda está acostumando o público com a sua música. Nesse caso, apesar de se sentirem livres para cantar, vocês sentiram essa liberdade criativa no processo ou existiu alguma cobrança, seja interna ou externa, em mostrar aquilo que vocês tiveram? Olha, eu acho que
esse é um primeiro disco, mas ao mesmo tempo ele quase foi o terceiro de outra banda, né? E 3 dos integrantes eram dessa banda que acabou. Então, ele é um primeiro disco que pra gente tem um sabor diferente, assim, sabe? Porque durante todo o processo da banda anterior, a gente discutia muito essa questão da identidade da banda, né? Tipo, o quanto a gente pode explorar sem deixar de ser nós mesmos, né? E sem perder a identidade da banda, né? E eu acho que esse foi o ponto no qual a gente começou a entender o quão longe a gente pode ir dentro do nosso trabalho, dentro das nossas composições, né? Sem deixar de ser nós mesmos e de trazer a sinceridade que a gente quer trazer para as nossas músicas, sabe? Sim. Então, acho que isso ajudou muito. A gente tinha muito esse receio, assim, tipo, mas se a gente fizer tal coisa, será que vai deixar de soar como a gente? Será que vai deixar de ser rock? Né? E a gente tá lançando um primeiro disco no qual a gente já passou por todo esse processo antes de entendimento, assim, de saber hoje, poder olhar e dizer assim, cara, não importa o que a gente faça em termos de música, né, sei lá, de daqui a pouco botar elementos eletrônicos na música, ou fazer uma música só com violão, né, ou, sei lá, a capela, desde que seja a gente tocando, e a minha voz, a voz do Neno junto nos back vocals do Murilo, sabe, desde que seja a gente fazendo essa parte, ainda vai soar como a gente. É. Acho que dá para também olhar para o primeiro álbum lá do Rebel Machine e agora para o primeiro do Tokyo Drive, que poderia ter sido o terceiro do Rebel Machine. Uhum. E eu acho que funciona tanto se a gente considerar o Burnout Season no primeiro álbum de uma banda, tem essa sinceridade, tem uma coisa do recomeço, mas também tem aquela questão de amadurecimento, de desenvolvimento de uma banda. Então, acho que é coerente, tudo faz sentido, dá para ver que é a mesma banda, tem uma pegada ali em comum, né? Não tem nenhuma mudança assim brusca, repentina de estilo, vamos tentar fazer uma coisa totalmente diferente, mas ainda assim com pequenas diferenças para melhor, né? Evoluindo, experimentando coisas novas, se permitindo fazer coisas novas. Ao mesmo tempo que se fosse o terceiro disco do Rebel Machine, o disco teria sido completamente diferente, porque a gente teria vivido coisas completamente diferentes, né? Então, ele sairia diferente, com certeza. Sim. E antes da gente ir para a última pergunta, essa é uma curiosidade que eu tenho sobre o nome, né? De onde que veio Tokyo Drive? Esse nome? De onde vocês tiraram ele? A gente queria ter uma história super legal, tá? Mas a gente estava prezando muito por um nome que a gente achasse legal, assim, que ficasse legal escrito, que a gente gostasse da grafia e da sonoridade. Uhum. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer uns brainstormings muito, muito loucos e anotar isso numa planilha online e depois partir para uma fase de votação. A gente trabalha muito de maneira democrática. Essa banda aqui, a votação não paga imposto para acontecer. Começou a votar nos nomes, né? E todo tipo de nome que se possa imaginar. E acho que assim, a lista original, a gente podia divulgar isso pra galera, né? A lista original. Ela existe ainda? Tinha uns 180 nomes, eu acho. Tá aí boa curiosidade, pô. É legal. Aí a gente começou a votar e começou a funilar, né? Começou a trazer para menos nomes e fazer fases eliminatórias, tal qual um campeonato, um torneio de futebol. E aí, quando a gente ficou com menos nomes, a gente decidiu assim, ó, tá, vamos fechar nisso aqui, então. A gente queria a palavra drive, no início não era drive, era driver. Uhum. Sim. Aí a gente falou assim, vamos pegar o nome de uma cidade e driver. Cara, e daí a gente começou a tentar diversos nomes de cidades ao redor do mundo aí, e acabou que por votação ficou Tokyo Driver, que depois aí também a gente tomou muita decisão em cima da hora, né? Acabei de me dar conta disso. Quando a gente estava quase divulgando a banda dessa forma, eu falei, por que a gente não diminui para Drive? Porque daí fica 5 letras, dá um logo mais formatadinho, Tokyo Drive e tal. Acho que soa melhor também. Acabou tendo uma decisão de design também, né? Por conta dessa função, assim, de... Ver como é que a democracia funciona. Exato. E é engraçado porque agora... Às vezes é meio demorado, mas funciona.
Parece que a gente sempre se chamou Tokyo Drive agora, né? Não dá nem pra ficar pensando muito. Ah, mas aquele nome era o que eu queria. Acho que todo mundo esquece isso aí depois. Cara, eu não consigo nem imaginar outro nome. Cara, o pior que eu tenho sempre que aparece o briefing, né? Quando a gente prepara a entrevista, a gente pesquisa, né? Sempre que eu vejo o nome, eu vou perguntar sobre esse nome, cara. Eu adoro. Chegou. Minha maior curiosidade é saber o nome de banda, sempre pergunto. Eu gosto também. Especialmente quando é um nome muito peculiar, né? Eu lembro quando a gente tocou com o Plutão Já Foi Planeta, e eu fiquei muito assim, cara, de onde é que eles tiraram esse nome, cara? Né? E eu fico imaginando a história, sei lá, daqui a pouco foi uma piadinha interna de uma coisa de colégio, sabe? Sei lá. Uhum. Não é mentira. Mas, pô, tá aí. Né? E, gente, sobre essa questão, eu sempre deixo uma pergunta um pouco mais reflexiva no final, né? Bom, falando sobre o nome, a minha ideia era que você tinha alguma coisa com o Japão. Não, Foi nada. isso. Eu gosto de muitas coisas do Japão. Pra mim era isso. Pô, já dirigiram no Japão, qualquer coisa assim. A gente podia Adoraria. história falsa, mas muito mais legal, né? Falar assim, não, é que o avô do nosso baterista, ele era motorista de Uber em Tóquio. Então, A minha teoria era essa. Bom, Então, mas só para dizer também que o Drive, quando a gente escolheu a palavra, né, a gente pensou muito no quesito de que tem a ver também a questão de carro e não sei o quê, né, uma coisa, mas poderia também ser uma avenida, né, que nem muitas vezes nos países falantes de inglês, né, tem tipo, Rodeo Drive, né, tipo, sim, sim. o nome da rua, assim, numa estrada. é, Mas Com rock também, né? e também tem um lance do overdrive, né? Do pedal de guitarra, assim, do som de guitarra distorcido. Então a gente pensou em tudo isso aí ao mesmo tempo. É, é uma banda cheia de interpretações. É. E, gente, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva pro final. Se vocês pegassem toda essa história que vocês tiveram, esse processo do disco, né, que ficou uma história muito grande, tanto é que já tem 54 minutos essa entrevista. Meu Deus do céu. Não parece. Mas o que vocês acham? Qual foi a maior lição que vocês aprenderam, cara, durante esse processo todo? Tipo, em relação a profissional, que levaram para a vida? O que vocês acham que foi? cara, que coisas boas levam tempo. Verdade. Tem que ter paciência para qualquer parada e parafraseando meu pai aqui, meu pai sempre me falou desde que eu era bem criança. Quando tu tiver numa situação muito ruim, te lembra que vai passar. Mas Sim. quando tiver numa situação muito boa, te lembra que vai passar. É isso. Cara, passou, a pandemia passou, o momento de ruptura, que eu quase vendi todos os meus instrumentos, passou. A gente está aqui fazendo uma parada nova. Vai sair o Burnout Season finalmente, sexta-feira. Cara, teve um momento que parecia assim que jamais ia acontecer. E é isso, cara. Tipo, é um dia após o outro. Essa, para mim, é a maior lição da parada toda. Verdade. Uma palavra que a internet estragou, mas continua sendo uma boa palavra: resiliência. Verdade. E foi muito torcida também, né? A galera ficou meio batida também. E você, Marcelo, o que você acha, cara? Olha, eu acho que eu não poderia falar melhor do que o Murilo acabou de falar, cara. É muito isso, cara. E também que eu gosto muito de fazer música. É isso que eu descobri com esse processo todo. E que eu quero poder fazer isso pro resto da minha vida, especialmente se for com as pessoas com quem eu faço, cara. Eu tenho a grande sorte de tocar não só com músicos muito bons, mas com amigos muito bons, né? Nós somos muito amigos e eu faço muito questão de manter, né, os guris dentro da minha vida, e tanto que eles foram meus padrinhos de casamento, não é à toa, né? Porque, cara, não tem, para mim, não tem nada melhor do que poder fazer isso, sabe? Trabalhar em música com pessoas que eu amo tanto e gastar o meu tempo, investir o meu tempo, né, em passar tempo com essas pessoas. E tem aquele ditado, né, que fala, quando você gosta muito, não vira trabalho, né? Quando você tem esse prazer, não vira trabalho. Exato. Claro que tem momentos que são, né? São esses momentos, os momentos chatos ali de banda, tem que escolher que foto a gente vai usar. Na democracia. Exato. Mas assim, na parte musical,
não poderia ser melhor. Boa. E, gente, foi um prazer conversar com você, adorei conhecer vocês dois. E para quem Igualmente. quer acompanhar o trabalho de vocês, quer ouvir, né, o Burnout Season, onde é que a gente encontra a banda? Redes sociais, plataformas? A gente está no Instagram, a gente vai passar a estar no TikTok agora, ainda não estamos. A página já existe, vocês podem procurar lá e seguir para ver que tem 0 conteúdos, mas eles vão passar a ser postados a partir de amanhã, se não me engano. Podem nos encontrar no YouTube, Spotify, Apple Music, todos os lugares onde se escuta música, né? No meu iPod, que eu uso ainda até hoje. Então, onde der para ouvir música, Tokyo Drive vai estar lá. Isso aí. Murilo, e olha que sorte, cara. Você podia ter ido pegar sua guitarra lá em Goiás, cara, agora com o médico, pô. Eu ia ter Difícil ia ser ele querer vender de volta, porque é uma guitarra bem boa. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado, meu velho. Prazerzaço. Prazer.